Estamos recebendo hoje no nosso programa, mais uma vez, o senhor Alfredo Neves, vice-presidente da Andima e sócio-diretor do Banco Intercap. Seja bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Luiz. A crise financeira internacional expôs fragilidades do aparato de sustentação do mercado. A seu ver, o que precisa ser melhorado? Aí eu acho que estamos já numa discussão avançada nessa área. Está aparecendo aí a figura dos reguladores supranacionais, ou seja, reguladores que vão harmonizar as regras entre os vários países e com um entendimento melhor de tudo que falhou nessa presente crise, provavelmente a gente vai construir um arcabouço de regras prudenciais e de injeção de liquidez que sejam mais sólidos para a construção de um sistema mais estável. Acho que o problema desse sistema foi que ele serviu para impulsionar o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo ele cobrou agora um preço razoável em termos de insegurança, em termos de parada abrupta da atividade econômica por incapacidade de algumas empresas continuarem naquele ritmo que vinham mantendo. A China levantou a discussão de uma nova moeda. Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Acho que a primeira coisa de alguém que quer realmente postular uma nova moeda é deixar a sua moeda flutuar em relação àquela moeda que eles pretendem ver substituída. E até hoje, né, a grande crítica que existe no mundo é que o yuan está atrelado ao dólar. Né? Eles deixam flutuar muito pouco o yuan em relação ao dólar. Isso faz com que o comércio internacional seja basicamente fixado em dólares, porque é a grande ponto de referência para preço, né? E a China é um grande exportador ainda para os Estados Unidos. A maior parte do superávit comercial dela é feita em relação aos Estados Unidos. Então parece ser alguma coisa um pouco política e não muito técnica essa discussão. Acho que hoje o dólar é um padrão não só porque os Estados Unidos quer, né, porque ele tem larga aceitação e é muito usado. A credibilidade, atrás existe toda uma credibilidade nos títulos até americanos. Né? Não, mas acho que o principal ponto é fazer isso. Se você realmente pretende isso, então deixa a sua moeda flutuar. Né? Deixa ela. Por si só ela vai adquirir confiança do mundo, né? Não fazem isso porque, obviamente, eles querem acessar o mercado americano. Com certeza. Então, acho que é uma conversa um pouco fora de tom, por enquanto. A recessão global leva a políticas protecionistas e de valorização dos mercados internos. Como esta realidade afeta o Brasil? O Brasil tem uma economia, um mercado interno relativamente forte, né, o que é bom, né, a gente é menos afetado. Mas realmente o esforço hoje de participar numa economia global, de importar o que os outros países produzem com mais eficiência e exportar o que a gente tem habilidades naturais, é o caminho que toda economia persegue. O Brasil não é diferente disso. Então essa crise, obviamente, leva todo mundo a primeiro olhar para a sua casa, olhar para o seu quintal, né, e tentar acertar as coisas internamente. E isso vai levar, acho que, a um processo de discriminação. Acho que não só o Brasil discriminando, mas outros países discriminando também o Brasil na parte de compras, na parte de preferência para contratação. E isso tudo tira um pouco do nível de eficiência que você conseguiria através de um processo de troca maior. Pode ser que essa situação se resolva mais rápido e isso não tenha um impacto maior, ou que isso demore mais, e aí sim os impactos seriam grandes, porque as barreiras, uma vez erguidas, são um pouco difíceis de serem depois destruídas. Né? Então acho que é um processo que a gente precisa aguardar aí com atenção, porque uma vez instalado isso aqui não vai ser bom para ninguém. Atividades sujeitas a grandes ganhos de escala estão se oligopolizando, tanto a nível local quanto global. Quais as consequências
e precauções que devemos ter em relação a isto? A oligopolização é um grande problema. Realmente, por que acontece? Essas empresas que dominam determinados segmentos do mercado, elas acabam perdendo o dinamismo. Elas são um pouco mais estáticas, elas mantêm as mesmas práticas por prazo longo e impedem, às vezes, que a economia desenvolva de uma maneira o movimento dela é até mais lento. Né? Elas têm são âncoras, né? Mas a âncora é para os dois sentidos, né? O âncora para não deixar voltar para trás, mas também uma âncora para ir para frente, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa constantemente checar isso e desafiar um pouco esse status, né? Essa forma de fazer negócio, porque o importante é que a economia mantenha um ritmo constante de inovação, mantenha o seu dinamismo, né? E isso é que produz uma melhoria constante no estado de satisfação das pessoas em geral e que mantém todo esse modelo de economia e de capitalismo e de tudo que a gente está apoiado hoje. Então acho que o oligopólio, em algumas situações, é quase um imperativo, não há maneira de se escapar dele, mas precisa saber estimulá-lo para que ele não seja uma âncora no sentido de brecar o desenvolvimento. A queda do juro real, aquele que fica acima da inflação, é um desejo que cada vez mais se aproxima de tornar-se uma realidade no Brasil. Quais são os impactos desta queda do juro sobre a economia? São muito positivos. Acho que nós temos uma oportunidade ímpar agora, que quem sabe, de conquistar aí um novo patamar nesse juro real, porque durante a década de 90, né, como uma maneira de combater aquela inflação crônica que a gente tinha, o Brasil acabou acostumando os investidores e a população como um todo com taxa de juros alta, né? E taxa de juros alta significam financiamento curto e financiamento escasso. E isso leva a que as pessoas praticamente não utilizem a possibilidade de distribuir melhor a sua renda ao longo da sua vida, ou seja, se concentra muito o consumo nas fases posteriores da sua vida, enquanto que a gente poderia ter uma melhor distribuição, com um maior ganho no processo inicial e um desfrute de mais longo prazo. Então, acho que essa possibilidade de redução da taxa de juros agora vai abrir o mercado financeiro para trabalhar as necessidades dos indivíduos de maneira mais condizente com o que a gente vê no resto do mundo. Então, por exemplo, o sujeito não precisa acumular para comprar uma casa, ele pode comprar uma casa pagando em prestações, o sujeito não precisa, na velhice, ficar dependendo de uma poupança, ele pode simplesmente gerar investimentos. E alcançar até a independência financeira mais cedo. Né? Exato. Então, acho que toda essa frente que se abre em função uma taxa de juros civilizada, eu não digo nem baixa, mas vamos dizer civilizada, porque a do Brasil hoje é praticamente quase indecente. Né? Então, vai, acho que, abrir um horizonte novo para o desenvolvimento da economia. A intermediação financeira no Brasil ela vem crescendo, mas ainda é pequena e essencialmente de curto prazo. Quais são os avanços que permitirão uma mudança substantiva nesse quadro? A redução da taxa de juros que vai criar incentivo para que se faça captações de longo prazo, que se faça aplicações também de longo prazo. Isso já está um pouco em curso, mas acho que a grande fronteira é o crédito imobiliário. O Brasil não tem praticamente crédito imobiliário. Para poucos, né? Isso no resto do mundo é uma indústria grande, é uma indústria que corresponde aí entre 20% e 30% de todos os ativos bancários hoje estão ligados a hipotecas ou a financiamentos imobiliários. E aqui no Brasil é traço, não tem menos de 5% disso. E então a gente tem um grande caminho nessa área
E obviamente, isso vai levar também a um mercado imobiliário muito mais ativo, com muito mais transação e dá emprego, né, porque a construção de moradia é um dos grandes fatores de emprego. E acho que a economia como um todo roda em cima dessa indústria, que é a indústria da habitação. Bom, Alfredo Neves, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa TV Moeda Viva e desde já aí fica o convite para no futuro próximo você volte trazendo informações aí do mercado financeiro. Eu gostaria de deixar o espaço aí para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Obrigado aí pela oportunidade, Luiz. Eu acho que a mensagem que a gente deveria dar é uma mensagem de esperança, né? O Brasil sobreviveu não, acho que venceu durante esse processo de crise mundial. Nós estamos com amplas condições de sair na frente nesse retomada que vai começar agora em 2010 e depende de nós, né? Temos que trabalhar duro, né? E manter essa liderança e, se possível, conquistar um espaço mais importante para o Brasil.